Não correram para reivindicar território. Não se apressaram para construir casas. A primeira coisa que Noé fez foi construir um altar. Porque antes de levantar uma cidade, levanta-se uma adoração. Antes de estabelecer um lar, estabelece-se a honra a Deus. E esse gesto foi o aroma que agradou ao céu. O solo ainda estava úmido. O ar tinha aquele aroma que só fica depois da tempestade. Os céus, agora desobstruídos, pareciam respirar junto com a terra, como se toda a criação tivesse passado por um juízo e finalmente despertasse para um novo começo. Noé desceu da arca com passos lentos, não porque duvidasse, mas porque entendia a gravidade do momento. Diante dele não havia cidades, não havia ruído, não havia civilização, apenas terra. Terra lavada pelo juízo, terra nua, terra que teria que voltar a ser semeada, não apenas com frutos, mas com justiça. A humanidade havia sido reduzida a 8 pessoas, apenas 8. De milhares, de milhões, apenas eles haviam sido preservados. E essa preservação não era apenas um presente, era uma responsabilidade. Noé não começou construindo casas, não buscou abrigo imediato, não organizou a terra para se alimentar. Seu primeiro ato foi levantar um altar. Pegou pedras, arrumou-as com reverência, preparou a lenha, pegou animais limpos, segundo a instrução divina, e os ofereceu como sacrifício, não como pagamento, mas como adoração. O juízo havia passado, mas a gratidão apenas começava. E então Deus falou, mas desta vez não com advertência, mas com promessa. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, ainda que a intenção do coração humano seja má desde a juventude. Nunca mais destruirei todo ser vivente como o fiz. E para selar essa promessa, Deus colocou um sinal, um arco nas nuvens, um arco sem corda, sem flechas, um símbolo de paz, o arco-íris. Pela primeira vez na história, as cores atravessaram o céu não como espetáculo natural, mas como pacto eterno. Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e vós e todo ser vivente. Estará nas nuvens, e quando eu o vir, lembrar-me-ei da minha promessa. Esse arco não era para Noé, não era apenas para seus filhos, era para todos, para você, para mim, para cada geração que viria. Um lembrete, não apenas do juízo, mas da graça. Porque o mais assombroso dessa história não é que Deus tenha destruído os ímpios. O que realmente impressiona é que Ele tenha decidido recomeçar conosco. E a lição permanece até hoje. Deus não se arrependeu de amar o homem, apesar do pecado, apesar da rebelião, apesar de tudo o que destruímos, negamos, contaminamos, Ele escolheu redimir. Mas essa redenção agora não é feita de madeira e betume. Agora tem um nome: Jesus Cristo. Ele é a nova arca. Ele é a única porta. Ele é o refúgio em meio ao juízo. E hoje, essa arca ainda está aberta, mas por pouco tempo, porque como nos dias de Noé, a humanidade zomba, a ciência se orgulha, as multidões continuam comprando, casando, viajando, planejando, como se o tempo não estivesse se esgotando. E, no entanto, o céu já falou, o relógio profético não parou. Cada evento, cada sinal, cada abalo global é um eco da mesma mensagem que Noé pregava com martelo na mão. Arrependam-se, voltem-se para Deus, antes que a porta se feche. E tal como aconteceu então, a maioria ignora. Vivemos numa geração que celebra o pecado e zomba da santidade, que legaliza o imoral e cancela o eterno. Uma geração que se acha mais sábia que seu Criador e mais justa que sua justiça. Mas Deus não muda. Sua misericórdia ainda está estendida. Sua voz ainda sussurra ao coração quebrantado. E seu Filho ainda é o caminho. Mas haverá um dia, e ninguém sabe quando, em que o céu fechará a porta. Mais uma vez. E você, de que lado estará? Do lado dos que zombam ou do lado dos que constroem?
Do lado dos que gritam quando chove, ou dos que entram enquanto ainda há tempo, porque a arca já não se constrói com madeira, constrói-se com obediência, e a fé, como a de Noé, não se mede por palavras, se prova com decisões. Se esta história te impactou até aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho e envie este vídeo para alguém. Sua ação agora pode ser o elo que leve esta mensagem a muitos corações. A terra estava em silêncio, um silêncio que não vinha do vazio, mas da purificação, de um mundo que havia sido lavado não apenas por água, mas por lágrimas, por gritos, por memória, por justiça. O juízo havia cessado, as águas haviam recuado, a arca havia descido sobre um novo solo, e ali, de pé, estava Noé. Não como um herói conquistador, não como um sábio que previa os tempos, mas como um homem quebrantado, tremendo, consciente de que havia cruzado a fronteira entre a condenação e a misericórdia. Não por mérito, mas por fé, não por força, mas por graça. E nesse instante, quando o céu voltou a se vestir de azul e o vento já não rugia com fúria, mas acariciava a pele com ternura de começo, Noé não correu para reclamar territórios, nem se ocupou em garantir provisões, nem se lançou a explorar a paisagem de um mundo desabitado. Em vez disso, caiu de joelhos, recolheu pedras, levantou um altar e ofereceu sacrifício, não por tradição, mas por gratidão. Andei não para cumprir uma ordem, mas para expressar o inexprimível, que ainda existia vida, que ainda existia perdão, que apesar de tudo, Deus havia decidido começar de novo com a humanidade.